Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Existem vários tipos de limites, entre eles o físico e o moral. Muitas pessoas têm problemas com o significado da palavra limites. Uns acham que, por exemplo, não se deve importar com os limites dos filhos, pois eles podem crescer traumatizados, principalmente se ouvirem repetidamente o não. Outros pensam que os limites estão fora de moda, que os tempos mudaram e que não é preciso colocá-los em prática, ainda mais quando se trata de limite moral. Essas pessoas pensam que são livres para fazer o que bem entenderem. Porém, os que permanecem firmes na palavra ainda percebem a importância da ação provocada pelo uso de limites e não se deixam levar pelo modismo ou achismo. Na história de Sansão, podemos observar o quanto ele ultrapassou os limites impostos por Deus. No início da história, vemos que era um homem agraciado por Deus com uma força inigualável. Além disso, era um líder do povo de Israel. Todavia, Sansão cometeu um deslize fatal. Ele se esqueceu de Deus e se deixou enredar pelos tentáculos da sedução. Não respeitou os limites estabelecidos e teve de arcar com as desastrosas consequências do seu erro. A falta de limite nos afasta de Deus. No entanto, é preciso lembrar que não é o limite físico que nos impede de chegar a Deus, mas o limite moral. O desvio da nossa conduta para longe da vontade divina é uma afronta à santidade de Deus. Todas as vezes que ultrapassamos os limites de Deus para a nossa vida, ou seja, quando pecamos, corremos sério risco de nos afastar de Deus, a tal ponto que não conseguiríamos mais retornar. Apesar de Deus ser misericordioso, não podemos brincar com a sua bondade. Por isso, precisamos respeitar os limites de Deus, lembrando sempre que para pecar não é preciso odiar a Deus, basta esquecê-lo. Quem ignora os limites perde o caminho. Que a paz esteja convosco.